do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja amado e adorado a cada momento Jesus no Santíssimo Sacramento. Amados irmãos e irmãs, chegamos à quinta-feira de adoração. Interessante que seria muito bom que pelo menos na quinta-feira nós fizéssemos o esforço de buscar uma igreja para termos algum instante diante de Jesus. Sexta-feira, por excelência, é dia de adoração. Claro que a gente tem que adorar Jesus todos os dias. Podemos buscá-lo todos os dias no Santíssimo Sacramento, mas de uma maneira toda especial na quinta-feira. Mas como eu dizia domingo passado, né? Se eu não posso buscá-lo, aliás, na segunda-feira, eu dizia, se a gente não tem como buscá-lo no sacrário, que a gente busque no crucifixo. No crucifixo que a gente tem na nossa casa, no nosso trabalho, contemplá-lo. Ver como é lindo o amor de Deus por nós. E a palavra de Deus, damos continuidade ao Evangelho de Lucas, que nós lemos ontem. Ontem Jesus falava daquela problemática das pessoas que se fecharam à graça, uma geração perversa que se fecha à verdade, porque se deixam levar por tantas mentiras, por tantos comentários, falsos comentários que são feitos. Hoje nós vemos Jesus, a partir do versículo 36 ainda do capítulo 7, Jesus na casa do fariseu. O Evangelho diz, naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume, e ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com lágrimas, começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijo e ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando, se esse homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu, Simão, tem uma coisa para te dizer. Simão respondeu, fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse, tu julgaste corretamente? Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão, estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo da saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão, eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher, teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, tua fé te salvou, vai em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, este evangelho que nós lemos hoje, nós entendemos, né, e é o final de todo um processo de entendimento que Jesus está fazendo. Começou lá na ressurreição do filho da viúva de Naim. Quando Jesus ressuscita aquele jovem, Jesus, ele se apresenta como portador da salvação.
O Evangelho vai dizer que Jesus ia chegando naquele povoado e vinha uma multidão carregando um caixão e do lado dele uma mulher chorando, era uma viúva. O filho único que havia morrido. E o Evangelho diz que Jesus teve compaixão daquela mãe. E Jesus ressuscita o morto. Jesus se apresenta neste momento como portador da salvação. Ele veio para salvar. Então, ele vai, durante todo este intervalo, ele vai mostrando qual é a sua missão. É a salvação. E culmina neste evangelho de hoje. A salvação de Deus, ela se realiza na nossa vida através do perdão dos pecados. Daqueles que se apresentam diante de Deus, reconhecem a sua condição de pecador e, acima de tudo, reconhece que mesmo diante do pecado que cometeu, sabe que Deus é muito maior e pode perdoar. É o que nós vimos no evangelho de hoje. Esta mulher, sabendo que Jesus estava na casa do fariseu, olha a coragem dessa mulher, mesmo ela sendo uma pecadora, sendo apontada como tal, sabendo que Jesus está na casa daquele fariseu. Quem é um fariseu? Fariseu é aquele tipo, né, que acusa, que julga os outros. Ela não hesita em buscar Jesus. Porque embora a casa seja do fariseu, mas quem está na casa do fariseu hoje é aquele que dá e que salva. Aquele que não julga. E essa mulher entra na casa do fariseu para chorar os seus pecados diante de Jesus. Jesus termina o evangelho dizendo: tua fé te salvou, vá em paz. Porque a salvação é fruto da fé. É resultado da fé. De quem crê. De quem, diante da fé, é capaz de romper com o que o priva da salvação. O que é que me priva da salvação? Os meus pecados. Então, em nome da fé, da palavra de Deus que eu escuto, eu sou capaz de entender que o pecado me leva à morte, me leva ao inferno. E eu faço a minha opção. Lembre-se que o evangelho de ontem nos lembrava isso. Diante da pessoa de Jesus, é preciso ter uma postura. Não dá para ficar em cima do muro. Ou eu sou cristão, ou eu sou de Deus, ou eu não sou. Não dá para ficar em cima do muro, fazendo de conta e levando a vida no banho-maria. É preciso ter a atitude dessa mulher do evangelho de hoje. Os teus pecados estão perdoados. Essa decisão de querer se arrepender dos pecados, de buscar a salvação. A salvação é real. É concreta. Os pecadores arrependidos, como os pagãos e os que sofrem, parecem mais capazes de reconhecer o Senhor, recebê-lo com fé e com amor. São esses que são apontados, são julgados, são mais sensíveis ao anúncio de Jesus. Por isso que Jesus se aproxima dos pecadores, daqueles que são apontados como pecadores. Por quê? Porque eles são muito mais sensíveis do que aqueles que estão no caminho, os fariseus, doutores da lei, mestres, escribas. A sensibilidade de saber que o pecado, por maior que ele seja, ele não é maior do que a graça de Deus. Por isso, amados irmãos, nesta quinta-feira de adoração, deixemos-nos ser tomados de um arrependimento sincero. Que nós tomemos a postura da mulher pecadora e adentremos com coragem ao encontro de Jesus com o desejo de confessar nossos pecados para que sejamos perdoados. A salvação, ela se concretiza na nossa vida especialmente no perdão dos pecados. O Senhor quer salvar-nos por inteiro. Ele quer nos curar por inteiro. E a verdadeira cura
que o Senhor realiza em nós é a salvação. É nos dando a salvação. E o que nos tira a salvação? O pecado. Como a mulher do Evangelho de hoje, precisamos romper com todo o nosso orgulho, com toda a nossa dureza, e nos aproximar com humildade, chorar os nossos pecados diante do Senhor com arrependimento sincero. Lembre-se que domingo eu dizia para vocês na pregação, a salvação consiste no arrependimento sincero. Não basta só peso de consciência. Confessar só porque desencargo de consciência. Mas a confissão deve ser um ato de sincero arrependimento dos pecados. Porque senão não tem valor. Sabe? Nós tomamos a atitude daquele empregado que quer o perdão do patrão, mas não perdoa seu companheiro. Sabe? Lá do Evangelho de domingo que nós lemos, nós corremos o risco de cair nisso. Precisamos de buscar um arrependimento sincero e verdadeiro das nossas culpas. Precisamos ter a consciência clara de que diante de Jesus precisamos ter postura. Não dá para ficar em cima do muro. Peça hoje essa graça. No dia de hoje, diante de Jesus, seja do Santíssimo Sacramento, seja diante da cruz, peça a Jesus essa graça. Senhor, dai-me a graça do arrependimento sincero e verdadeiro das minhas faltas, para que eu possa, como a mulher do Evangelho de hoje, chorar os meus pecados, e como a mulher de hoje, eu seja perdoado e a salvação entre em minha casa. Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.